vistas na cidade de São Paulo. As pirâmides do Egito. A pirâmide de Quélpis, em Gizé, é a maior pirâmide egípcia, cuja altura original chegava a mais de 140 metros. A Torre de Pisa, construída em 1174 e projetada para abrigar o sino da Catedral da cidade de Pisa, na Itália, é muito famosa em todo o mundo pelo fato de ser ligeiramente inclinada, dando a impressão de que está prestes a cair. O Spaceship Earth é um grande globo no Parque Epcot da Walt Disney World Resort, na Flórida. Dentro dele funciona um brinquedo que conta a história das civilizações. A Vista Aérea do Bairro da República é um bairro nobre localizado no centro da cidade de São Paulo. Pertence ao Distrito da República, uma região administrada pela Subprefeitura da Sé. Muito joia, né? E como o professor Alex disse no comecinho da aula, a geometria espacial, a gente vai começar a olhar ao nosso redor. Então tem muito a ver com as construções. Com o passar dos dias, a gente vai estudar cada um desse tipo aí que você viu, né? Você viu aquela torre de Pisa, você viu ali o prédio do MASP, né? Então cada um a gente vai identificar que tipo de sólido geométrico que ele é, certinho? Mas a gente já viu que é muito bem aplicado, né? Conteúdo fácil de entender, né, professor Alex? É verdade. E nesse mundo nós vamos ver algumas formas, né? Nós vamos trazer para a matemática algumas formas para que a Alice possa entender como é que funciona o mundo da geometria espacial. Então vamos lá. O mundo que nos rodeia é repleto de objetos que tem 3 dimensões. Como já foi falado, altura, largura e profundidade. O ramo da matemática que estuda essas 3 dimensões é a geometria espacial. Quando nós falamos de geometria espacial, entenda uma coisa, aluno da mediação. Esse foi o conteúdo, o segundo conteúdo que mais caiu no Enem de 2016. Então, você dominando geometria espacial, você já consegue dominar aí 40% das perguntas que caírem no Enem. Então, tem muita pergunta, não só no Enem, mas nos concursos que envolvem geometria espacial. E estudar os objetos conhecidos como sólidos geométricos vai fazer você se dar bem em matemática e também nas provas e concursos. Os sólidos geométricos, eles se dividem-se em 2 grandes grupos. Vamos ver eles. Eles podem ser os poliedros, são aqueles sólidos limitados por superfícies planas, como, por exemplo, um cubo, um prisma, uma pirâmide. E também tem os nossos amigos, os não poliedros. São aqueles que têm pelo menos uma face que não é plana, ou seja, cilindro, cone, esfera. Então, os não poliedros são aqueles que têm faces curvas, né, arredondadas. Então, eles são considerados não poliedros, certo? Então, aqui é muito importante você já saber distinguir. Todos eles são sólidos geométricos, mas nem todos são poliedros. Alguns não são considerados poliedros, tá? Então, a gente vai conhecendo um a cada aula. E a gente vai ter bastante aulas de geometria espacial para estudar todo esse processo. Agora vamos conhecer os elementos de um poliedro. Vamos ver as figuras que são consideradas um poliedro, como, por exemplo, o nosso cubo. O nosso cubo, ele tem os seguintes elementos. Ele tem o seu, vamos chamar de esqueleto. Então, o esqueleto do cubo, essa partezinha que está sendo destacada, que vocês estão visualizando aí no nosso vídeo, chama-se aresta. Então, a aresta é o esqueleto do nosso cubo, tá? São as varetinhas que o compõem. Essas partes que juntam os nossos esqueletos, a junta do cubo, nós vamos chamar de vértice. Então, vértice são as ligações das arestas, tá bom? E tem também a face. Então, vocês estudaram isso em geometria plana. A face nada mais é do que uma parte, né, da área do nosso cubo aí, ó. Então, calculando aí todo o rosto do nosso cubo da frente aqui é um exemplo de face. Muito bem. E esse é vamos dizer, o coração da aula hoje, né? Saber identificar o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face, tá? Você sabendo identificar essas partes, você consegue desenrolar o restante da aula aí com certeza. Beleza? E para que você possa aprender então sobre o nosso coração da aula de hoje, é necessário descobrir aí um dos autores, né? Quem conseguiu formular
aí melhor os elementos de um poliedro. Então nós vamos estudar o matemático suíço Leonhard Euler, ou Leonhard Euler, né, na fala, na pronúncia. Ele descobriu uma importante relação entre os números de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Então, você vai aprender agora, que você já aprendeu o nome dos elementos do poliedro, agora você vai aprender a relação que eles têm, que esse matemático aí, Leonhard Euler, descobriu, né? Vamos ver a relação dele. Deixou para nós, né? Hoje a gente só faz uso, né? Será que ele era inteligente, o bichinho? Então agora a gente vai contar os elementos de alguns poliedros. Então vamos começar aqui pelo nosso amigo, querido, conhecido cubo, certo? Espera aí um minutinho aqui. O cubo, nós vamos contar aqui os seus elementos, tá? Então, acho que a gente vai ter que dar uma calibradinha aqui na lousa. Só um minutinho, tá? Para a gente poder localizar direitinho os elementos aqui do poliedro, a gente vai dar uma calibradinha na lousa, certo? Certo. Então, observa aqui, alunos da mediação tecnológica. Quando a gente falar que as figuras, os poliedros, eles têm geralmente uma relação que é convexa, vale lembrar que você tem que pesquisar também o que significa a palavra convexa. A palavra convexa quer descrever uma superfície que ela tem a sua curva voltada para fora, ou seja, ela é mais espessa do que o das bordas. Então, cuidado para não confundir, né? Geralmente os alunos que estão nesse conteúdo, eles fazem a confusão de côncavo e de convexo, tá? Concavidade, côncavo é uma coisa, né? Ela é achatada geralmente por os meios. Já o convexo, ele é o contrário, ele é arredondado lá nas bordas, ele puxa para fora. Então, você que vai fazer prova, você que vai fazer concurso, não vai confundir ali, ó, côncavo e, ó, convexo, né, para fora, tá bom? Então, os nossos poliedros, ele tem esse sistema, o sistema convexo. Já podemos voltar, então, à nossa lousa, né, professora Lúcia, para a gente poder explicar aí os elementos do poliedro. Então, a gente vai contar os elementos agora, vamos identificar, né? Então, vértices, a gente já viu que vértice é o que liga, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem aqui 8 vértices no cubo. Arestas são as linhas, né? Como o professor falou, o esqueleto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 arestas no cubo. E faces? A gente vai ter 4 faces laterais, mais a face superior e a face inferior. Então, temos 6 faces, tá? Então, aí a gente já começa a identificar os elementos quando a gente encontra um poliedro, certinho? Vamos para o próximo, né? Então, a gente vai fazer isso algumas vezes aqui. Agora, a gente tem outra figura. Um prisma pentagonal, né? Porque a base dele é um pentágono. Então, vamos lá. Vamos contar a quantidade de vértices? Vértices são os pontinhos, né? Os cantinhos, onde tem a ligação aí das arestas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pensar que tem 5 embaixo, 5 em cima, então a gente tem um total de 10 vértices. 10 vértices, muito bem. E agora as arestas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cima, 5 que sobe e 5 embaixo, né? Então a gente vai ter 3 vezes 5. 15 arestas, certo? E faces? Se ele é um pentágono, a gente já sabe que tem 5 faces laterais, né? 5 na lateral, mais uma superior e uma inferior. 8. 7, né? 5 mais 7, tá certo. 7 faces, certo? Muito bem, então a gente está só identificando aí os elementos do poliedro. Mais um agora, vamos lá. Pirâmide quadrangular, não está aqui a pirâmide, o desenho dela, mas a gente desenha, isso aí não é problema, né? Não sei por que não está aqui o desenho da pirâmide, mas a gente vai construir ela. Pirâmide quadrangular, se ela é quadrangular, quer dizer que a base é um quadrado, né? Se é uma pirâmide, a gente já sabe que liga todos em um mesmo vértice, né? Lá em cima. Então, agora vamos à contagem. Vamos lá. Quantos vértices? 4 lá na base.
E temos todos sendo ligados apenas em um lá em cima. 5 vértices. Arestas. Se ele é quadrado, nós temos aí 4 na base, 4 que sobe, 8 arestas. E faces. Se ele é quadrado, nós temos aí 4 laterais, com mais uma na base, 5 faces. 5 faces. A gente pode observar, que depois a gente vai chegando a conclusões, né? Que na pirâmide, uma característica da pirâmide é que o número de faces e o número de vértices é sempre igual, tá? O número de faces... Nota aí esse detalhe. Esse detalhe é importante. O número de faces e o número de vértices é sempre igual na pirâmide. Então, se você sabe vértice, você já sabe face, tá? Beleza? Todo mundo entendendo até aí? Tranquilo? Por enquanto, a gente só está identificando os elementos do poliedro. E depois que a gente vai aplicar isso aí na relação de Euler. Vamos para frente, então. Então, nós podemos concluir que com esses poliedros é válida a seguinte propriedade. Então, se liga aí. A soma do número de vértices com o número de faces, ela tem que ser igual à soma do número de arestas mais 2. Então, essa foi a relação que Euler percebeu. Então, daí surgiu a nossa mini fórmula, né? Vamos dizer assim. Então, a fórmula vai ser vértice mais faces igual a aresta mais 2. Essa é a famosa e conhecida relação de Euler. Então, é através dela que nós podemos achar aí os elementos de um poliedro. Muito bem, então essa é a nossa relação que a gente vai aplicar agora nas atividades. Então, você entendendo isso, é tranquilo. Então, sempre vai ser assim, vértice mais face igual a aresta mais 2. Essa é a nossa fórmula do dia, vamos dizer assim. A aula de hoje é isso que a gente vai praticar, certo? E aí a gente tem exemplos, como sempre, para a gente colocar em prática o que a gente acabou de estudar. Vamos lá. Agora vamos praticar a partir da nossa teoria. Num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de arestas é 12. Qual é o número de vértices desse poliedro? Então, primeiro vamos anotar, né, os dados. Vamos lá. Faces é 8. Arestas são 12, né? E ele está querendo vértices, então a gente coloca uma interrogaçãozinha aqui, como sempre a gente costuma ensinar vocês, né? Anotar os dados, vai interpretando a questão e vai anotando para depois aplicar na equação. Então vamos lá. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Agora é só substituir. Vértice, não tem. Face, 8. Aresta, 12. Mais 2. Vamos resolvendo, vértice mais 8 é igual a